Meus irmãos, nós vamos hoje expor uma narrativa e nesta narrativa nós vamos encontrar o Senhor Jesus operando 2 milagres, tá bom? Geralmente, a gente ouve ministrações, estudos e há uma tendência de separar esses milagres e considerar, não necessariamente é errado isso, mas esses 2 milagres estão conectados de uma maneira que faria apenas um sermão, tentando perceber isso com vocês, essa conexão e esses ensinamentos que o Senhor Jesus tem para nós nesta noite, as implicações práticas disso também para a nossa vida hoje, tá bom? Então, neste primeiro momento, uma leitura de introdução, eu vou ler apenas do versículo 21 ao 24. E depois, no caminhar da mensagem, vou lendo os outros textos até chegar, então, ao final do capítulo 5, tá bom? Então, vamos ler a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Até aí, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, ilumina nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, que eu possa expor com fidelidade, não falando da sabedoria humana, mas da sabedoria do Teu coração. E assim o Teu Evangelho seja pregado e nossos corações sejam edificados, abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu ouvi uma expressão que eu achei bem interessante. A frase é a seguinte, o pensamento é o seguinte: o que para uns é lixo, para outros é luxo. Vocês já ouviram essa frase ou algo parecido? O que para uns é lixo, para outros é um tesouro, né? E essa frase, essa expressão, esse pensamento carrega em certo sentido é verdadeiro. Veja bem, por que em certo sentido? Porque se quem olha para esse pensamento, para essa frase, achando que a verdade é relativa, não está correta nesse entendimento. A verdade, ela não é relativa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes nós temos uma percepção errada da realidade. E por causa dos nossos valores, do conjunto de pressupostos que nós temos, daquilo que, as lentes que nós enxergamos a vida, a realidade como ela é, se essas lentes estiverem erradas, se esses valores estiverem errados, nós vamos interpretar a realidade, a vida como um todo também de maneira errada. E vamos, exatamente por causa disso, podemos correr o risco de estar diante do tesouro e achar que aquilo é lixo, que aquilo não vale nada. Então, essa frase, para a gente entender ela de maneira correta, não é que a verdade é relativa, mas é que nós podemos interpretar a vida, a realidade de maneira equivocada. E a gente pode desprezar o luxo achando que é lixo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando ele chegou em Gerasa. Vocês lembram disso? Foi o sermão de domingo passado. Ele atravessa o mar da Galileia, né? Chega na terra dos Gesarenos e o que acontece? Uma pessoa endemoniada, né? Se prostra aos pés dele, com uma legião, né? Vários demônios, uma vida de perturbação, de sofrimento, um homem que vagava de dia e de noite, que se cortava e que ninguém conseguia conter ele. Vocês lembram disso? Domingo passado nós olhamos para esse texto e Jesus então liberta aquele homem, salva aquele homem, e aquele homem passa a estar assentado, vestido, em sã consciência. E só que aí tem uma questão: Jesus permite que os demônios tomem posse de porcos que estavam ali,
e esses demônios levam os porcos para um desfiladeiro e se perdem pelo menos 2.000 porcos. Quando os moradores da cidade vieram ver o que aconteceu, né? E que viram que eles perderam os porcos, eles se revoltaram e mandaram Jesus embora. Eles temeram, é verdade, ficaram assombrados, mas pediram que Jesus se retirasse. Eles não fizeram caso do homem que estava curado, que possivelmente eles conheciam, possivelmente era parente deles ou um vizinho querido, que depois que ele ficou dominado pelos demônios, a vida daquele homem se acabou. Mas eles fizeram pouco caso disso, do fato de estarem diante de Deus, diante do Salvador, diante daquele que curou aquele homem, e não convidaram Jesus para ficar, não se assentaram aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para ensinar, disseram: olha, vai embora daqui, não queremos mais você na nossa terra. E aí, Jesus, então, de maneira muito misericordiosa, deixa aquele homem curado, como missionário em Gerasa, e diz: olha, fica, vá para a tua casa, para os teus, e anuncia o que Deus operou, as maravilhas que Deus operou na tua vida. E o que acontece, meus irmãos? Jesus entra no barco e vai para o outro lado do mar de novo, né? Agora, os gerazenos expulsaram. Os gerazenos olharam para Jesus e acharam que ele era o quê? Lixo. Deu para entender? A visão. Eles olharam para Jesus e tiveram Jesus por lixo. É até feio falar isso, né? Mas por quê? Porque a visão deles era uma visão materialista, né? A visão deles era uma visão de avareza. Eles estavam mais preocupados com o dinheiro que eles perderam por causa de Jesus e não quiseram adorar a Jesus, que inclusive é o dono de tudo e poderia dar a eles muito mais, como a própria salvação eterna, que é incomparável a qualquer outro tesouro deste mundo. Eles desprezaram a Jesus. E o que acontece, irmãos? Aí nós encontramos aí o versículo 30, né? Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Ou seja, expulsaram Jesus, beleza. Jesus entra no barco com seus discípulos e apóstolos e atravessa novamente para o outro lado. O que está esperando Jesus lá do outro lado? Mais uma vez, uma grande multidão. Aquela multidão estava ansiosa para, mais uma vez, se encontrar com Jesus e ver os milagres que ele operava, os ensinamentos maravilhosos que Jesus ministrava. Aí o que aconteceu? O que o texto nos diz? Que assim que ele chegou, uma pessoa, que é uma pessoa muito interessante, corre até Jesus, se prostra aos pés de Jesus, adora Jesus e clama a Jesus, porque aquela pessoa estava enfrentando um perigo. Vocês viram? Aqui o texto bíblico nos diz que o nome dessa pessoa era Jairo. Opa, todas as vezes que a Bíblia fala o nome de alguém, é porque era uma pessoa conhecida, uma pessoa influente, tá? E aqui, é tanto verdade isso, que o evangelista Marcos nos diz que ele era o principal da sinagoga. Aliás, um dos principais da sinagoga. O que significa isso? Nas sinagogas, que eram os locais onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, para ler as Escrituras, algumas pessoas eram escolhidas para ficarem responsáveis pela liturgia, pelos trabalhos, né, da sinagoga. Então, digamos assim que uma pessoa ficava responsável para escolher quem iria ler o texto bíblico, quem iria interpretar, explicar, quem iria fazer as orações, dirigir as orações. Então, eram os principais da sinagoga, eram essas pessoas que eram responsáveis. E às vezes tinha mais de um, né? E aqui nós estamos diante de um deles, Jairo. Gente, é incrível o que está acontecendo aqui. Jairo, um dos principais da sinagoga, tá? Está aqui, quando viu Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e insistentemente, o texto diz, versículo 23, insistentemente lhe suplicou. Um homem quebrado, um homem humilhado, insistindo, suplicando, por favor, Jesus, vem mudar a minha sorte. E o que está acontecendo com Jairo? Jairo explica, o texto nos diz que a filha de Jairo, uma garotinha
estava à morte, ou seja, estava à beira da morte, estava muito doente, e Jairo está ali pedindo para Jesus ir até lá, impor as mãos sobre ela. Vejam só, o versículo 23 diz assim: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E a resposta de Jesus? Jesus foi com ele. Meus irmãos, antes de avançar o texto, deixa eu lembrar vocês de uma coisa aqui muito curiosa. Se você voltar a sua Bíblia lá para o capítulo 3 de Marcos, você vai encontrar aquela passagem que nós já expomos aqui também, onde Jesus está numa sinagoga, naquela região, exatamente naquele lugar, pregando a mensagem do reino de Deus e cura um homem de mão ressequida. Os fariseus que estavam lá ficaram com tanto ódio que se reuniram com os herodianos, versículo 6 do capítulo 3, para planejar um jeito de matar Jesus. A partir desse versículo, Marcos nos mostra que Jesus não vai mais para as sinagogas. Ele agora prega para a multidão à beira-mar. Ele usa, inclusive, no capítulo 4, um barco de púlpito. Então, Jesus não volta mais para a sinagoga, por quê? Sinagoga é lugar de rejeição. Jesus sempre foi lá, desde criança. E agora, quando ele inicia o ministério dele, ele vai para a sinagoga e prega o evangelho na sinagoga. Mas os fariseus, os líderes religiosos, rejeitaram a Jesus. E Jesus não vai mais para a sinagoga. Mas espera aí, um dos principais da sinagoga está aqui agora. Aquele homem chamado Jairo, eu suponho que ele ouvia os ensinamentos de Jesus, ele via os milagres que Jesus operava, e a graça de Deus ia alcançando ele, e ele ia crendo, começando a se render a Cristo. E quando a filhinha de Jairo adoeceu, ele não pensou duas vezes. Eu vou até ele, eu vou clamar, é minha filha, eu estou desesperado, eu preciso de um milagre, e ele pode operar. Se ele impor as mãos sobre a minha filha, ela será curada. Só que aí, meus irmãos, vocês sabem o que isso significa para Jairo? Que Jairo vai perder o seu emprego. Os principais, os líderes religiosos odiavam Jesus. Isso não ia ficar barato. E agora Jairo está se humilhando aos pés de Cristo no meio de uma multidão. Todas as pessoas estavam ali e conheciam ele. Era um homem influente, um homem conhecido, um homem de bens, porque os principais das sinagogas eram homens de aquisição. E agora Jairo está dizendo assim: eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para o meu prestígio, para o meu dinheiro, para o meu status. Eu não estou me lixando para o que vão dizer. Esse homem pode mudar a minha vida, esse homem pode curar a minha filha, e eu vou adorá-lo, eu vou clamar a ele. Gente, isso é espetacular o que está acontecendo aqui, nesses poucos versículos. E o que acontece? Qual foi a resposta de Jesus? Bem, eu estava pensando nesse texto. Como eu sou uma pessoa, meu coração pecador, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu tenho que clamar muito a Deus para quebrantar meu coração. Eu possivelmente olharia para Jairo e dizer assim: olha, eu não vou na tua casa nem que você me pague. Lá na tua sinagoga, os fariseus se reuniram com os herodianos para me matar e tu estava lá, tenho certeza. Ou, mesmo que tu não concordasses com isso, tenho certeza que ficou calado lá ouvindo o planejamento. Meu coração vingativo, meu coração de pecador. Mas vocês viram que Jesus, ele é a compaixão em pessoa. A paciência em pessoa. E paciência é isso, é o amor que persiste. É o amor que caminha com. É o amor que enfrenta essas coisas sem amargura, sem ódio, sem vingança. Paciência é isso, é o amor que avança. E o texto diz que Jesus foi com ele. Jesus é maravilhoso. Ele não joga na cara do pecador quebrantado os pecados. Jesus quer ir com ele, quer abençoar aquele homem. E aí o que acontece, meus irmãos? Chegamos em um outro texto. Antes de Jesus chegar lá na casa de Jairo, aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Existe uma coisa vai acontecer.
há uma caminhada a ser feita, mas até chegar lá, algo vai... O evangelista Marcos faz questão de ser detalhista, né? Alguma coisa vai acontecer que vai parar Jesus na caminhada rumo à casa de Jairo. E o que foi que aconteceu? Uma mulher. Vamos ler o texto? A partir do final do versículo 24 até o 34, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mais uma pessoa na história se prostra, mais uma pessoa na história reconhece que Jesus é o tesouro. Ela está com a visão correta, ela está também com os olhos da fé, assim como Jairo. Agora, curiosamente, qual é o nome dela? O texto não diz. Por quê? Porque isso Marcos já está nos dizendo que era uma mulher sofrida. Ao contrário de Jairo, era uma mulher discriminada, desprezada. Ela tinha uma hemorragia que não abandonava ela por 12 anos. Um sangramento constante que estava matando diariamente essa mulher. Uma doença crônica. E o texto é claro em dizer que ela procurou vários médicos, eles não puderam ajudá-la, ela gastou tudo que tinha para tentar ser curada, não conseguiu e rastejava nessa vida por 12 anos de angústia, de sofrimento, de fraqueza. Imagine uma pessoa com menstruação que não para, que sempre está voltando, com essa hemorragia, com esse sangramento. Uma pessoa fraca, uma pessoa sofrida, amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha vida religiosa. Sabe por quê, meus irmãos? Se vocês forem para Levítico 15, não precisa abrir agora, mas vocês vão encontrar lá que na lei mosaica, uma mulher com sangramento, no período menstrual, ela ficava cerimonialmente impura. E se essa hemorragia continuasse, ou melhor, esse sangramento, perdão, ela continuaria impura até que voltasse à normalidade. Quando voltava à normalidade, ela pegava uns pombinhos e levava ao sacerdote para sacrificar. E ela então era restaurada à religiosidade normal, ao templo e tudo mais. Então essa mulher era impura. Outra coisa, ninguém podia tocar nela. Se tocasse nela, ficaria impuro também. Isso me faz pensar que ela não tinha marido. Imagina a situação. Quem iria querer uma mulher que estava nessa situação, que não podia formar uma família saudável, não podia dar filhos, e ainda levaria aquele homem a ser impuro? Vocês compreendem? Então era uma mulher marginalizada, uma mulher de sofrimento, uma mulher à beira da morte, sim. 12 anos sofrendo. E o que ela fez? Jesus está aí. Olha, Jesus está indo para a casa de Jairo. E a multidão, o texto é claro, é impressionante. A multidão está comprimindo Jesus, muita gente apertando ele. Nossa, olha, ele está indo para a casa de Jairo, meu Deus, vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. As pessoas estão, assustadas com aquilo. Vem cá, mas que Jairo é um homem muito corajoso de fazer isso, né? Está perdendo tudo, etc. E aquela mulher fez um plano, já sei. Se eu tocar na veste dele, eu serei curada. E ela faz isso. E ela sai afastando as pessoas, com todo o cuidado para ninguém reconhecer ela.
Porque se ela fosse reconhecida, ela poderia apanhar, talvez. O que essa mulher está fazendo aqui, impura? Saia daqui. E ela vai e toca em Jesus. Agora vejam só, o plano era tocar e sair fora. Talvez ela tenha pensado, eu serei curada, mas se ele me vir, ele vai me dar uma bronca. Mulher impura, por que você me tocou? Tinha todo esse clima no pensamento dela, na cabeça dela, né? Meus irmãos, e o resultado disso? O que vocês perceberam no texto? Que Jesus sentiu dele sair poder, e o que ele faz? Para tudo. Quem me tocou? E os discípulos, peraí, um monte de gente aqui, o senhor quer saber quem tocou? Quer dizer, eu fico impressionado, sério, que os discípulos de vez em quando querem dar aula para Jesus. Isso acontece até hoje, viu? De vez em quando os discípulos de Jesus querem dar aula para ele, tá? Aliás, isso já está acontecendo aqui. Percebam que Jairo disse, só vai lá e impõe as mãos. Jairo já está determinando como Jesus vai agir, tá bom? E a mulher também já estava criando a sua própria visão religiosa, né? Eu vou tocar e depois saio fora e pronto, está tudo feito. Vou ser curada. É assim que é a minha religião. É assim que eu vou me relacionar com Cristo. Então percebam que os discípulos querem dar aula para Jesus. Os discípulos querem dizer quando ele vai agir e como ele vai agir. Esse mal até hoje acontece. Até hoje é assim que os discípulos de Jesus querem se relacionar com ele. Dando conselhos para o Espírito Santo, dizendo como e quando deve agir, como. Irmãos, é engraçado o texto, porque mais uma vez esse homem, que é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, demonstra compaixão perfeita. Ele para, e ele quer saber quem tocou nele, e ele exige que essa pessoa se manifeste. E o texto mostra que a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que com ela se operara, prostrou-se diante dele. Então ela estava apavorada, mas ela foi e disse, olha Senhor, fui eu, e quando eu te toquei aconteceu isso, eu fui curada. E o que ela ouve dele? Eu imagino ela contando e fechando os olhos, agora pode dar bronca. E ela ouve um homem, o Deus encarnado, olhando para ela e dizendo, filha, olha as palavras, filha, minha querida, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E Jesus derrama sobre ela a shalom de Deus, a paz perfeita, salva aquela mulher, restaura aquela mulher, dá paz que ela nunca conheceu, principalmente nos últimos 12 anos de vida, de perturbação, de sofrimento, de agonia, de orações incessantes, sem cura, sem vida, à beira da morte. E Jesus não se contenta, Jesus não quer apenas curar a doença dela, Jesus quer se relacionar com ela. Jesus não vai aceitar essa religião dela, de tocar e ir embora, porque se ela fizesse isso, Jesus para ela seria apenas um curandeiro. Ele não quer isso, ele quer mais, ele quer conduzi-la a uma intimidade, ele quer falar para o seu coração, ele quer ensiná-la, ele quer que ela o conheça, e não apenas tenha algo do poder dele, mas tenha ele como seu amigo, como seu pastor, como seu salvador, derramando no coração daquela mulher, daquela alma sequiosa, como nós cantamos no hino, a paz abundante de Deus. As pessoas se aproximam de Jesus fazendo os seus cálculos, mas sem saber, na verdade, serão surpreendidas porque Jesus quer conduzi-las a algo muito mais profundo do que elas podem imaginar. Na verdade, nem podem imaginar o que Jesus tem para os seus filhos. E ela se aproximou com fé. Mas nem mesmo ela imaginava a profundidade do relacionamento que Jesus tinha preparado para ela. A tua fé te salvou. Você não apenas está curada no corpo, mas no espírito. Aliás, a palavra salvou
é uma palavra também que pode ser traduzida por curou. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus faz esse trocadilho de palavras para dizer, você não imaginava isso. É muito mais profundo o que eu tenho para ti. Irmãos, que coisa fantástica. Esse amor perfeito, cheio de compaixão, reorientando a vida, reorientando a visão. Ela via ele como tesouro, mas ela ainda não tinha alcançado a percepção da grandeza desse tesouro. E Jesus não vai permitir que ela vá embora sem que o conheça como Salvador, como a fonte da paz verdadeira, sem que ela experimente mais dele. E agora volte não apenas como uma mulher curada, mas como uma discípula profundamente abençoada por ele. Ei, e Jairo? Pararam para pensar nisso? Jairo está do lado, angustiado, dizendo, meu Deus, não é possível. Imaginem Jesus parando para dizer, quem me tocou? E Jairo, não é possível. A minha filha está morrendo e esse homem para saber quem tocou. Imaginem Jairo desesperado, olhando agora ele falando, assentado ao lado de uma mulher sem nome, doente, impura. É incrível isso. É por isso que esse texto está aqui, para nos mostrar que quando Jesus está curando aquela mulher, salvando aquela mulher, ele também está fazendo isso pensando em Jairo. Quando Jesus está operando na vida daquela mulher, mesmo que Jairo não perceba, mas Jesus também está operando na vida de Jairo. E às vezes a gente precisa sempre lembrar disso, sabe por quê? Porque a gente chama Jesus, Senhor, vem para minha casa, olha como está a minha família, olha como estamos precisando de Ti, olha como está o meu parente está doente, a minha esposa, meu marido, meus relacionamentos quebrados, a situação está feia, vem para minha casa. E a gente ora e clama a Deus, e clamamos insistentemente, adoramos, prestamos culto ao Senhor, e a gente vai olhando no culto, na vida da comunhão da igreja, pessoas com saúde, outro ganhando emprego, outro prosperando em algum aspecto, e eles não é possível, ele não chega nunca na minha casa, parece que ele só tem tempo para os outros, para os irmãos, não é? E a gente fica inquieto, achando que Jesus está atrasado. Ei, psiu, não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo, não vai ser do modo como você quer, não é assim que a gente se relaciona com Jesus. O seu papel, o nosso papel é adorar, esperar e confiar. E lembre-se disso, quando Jesus está curando alguém, Ele está também trabalhando na nossa vida. Ele estava operando na vida daquela mulher, mas também estava operando na vida de Jairo. Sabe por quê? Veja o que o texto diz. Quando acontece aquela cura, chega alguém para dizer, Jairo, a sua filha morreu. Vamos lá. Versículo 35 diz assim, estamos já terminando, irmãos. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Até aqui. Irmãos, a caminhada é longa, a multidão atrapalha, e agora Jesus para falar com uma mulher. Que é isso que está acontecendo? Jairo estava pensando. E agora, naquele momento, chegam os da casa de Jairo dizendo assim, Jairo, infelizmente não deu tempo. A tua filha morreu, para de perturbar Jesus. Vejam, irmãos, vocês conseguem imaginar a dor desse homem? Só quem já passou por isso. Quem já perdeu uma filha, quem já perdeu um filho, quem já perdeu alguém da família. Uma dor indescritível, uma dor forte, uma tempestade que não tem palavras para descrever a dor de perder um filho.
E Jairo agora está perturbado. Jairo está agora confuso. Ele olha para Jesus e diz assim: nossa, eu só pedi para ele ir lá, impor as mãos. Se ele tivesse chegado lá, dava tempo, eu calculei tudo, dava tempo. Mas ele atrasa e para, e não me prioriza. Aí chega os arautos do caos anunciando a morte. O texto bíblico é claro em dizer que Jesus não dá nem confiança para eles. Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Compaixão. Olha, se tem uma das coisas que mais manifestam a compaixão de Jesus por nós, é Ele orientando a nossa visão. No momento de dor, Jesus faz questão de chegar com Jairo e dizer: Jairo, viva pela fé. Se você não viver pela fé, você vai se atolar no lamaçal do medo. Não temas, crê somente. Uma das coisas mais maravilhosas que Jesus opera na nossa vida é orientar a nossa visão, é colocar nossos olhos no alvo certo, é fazer com que nós olhemos para Ele e não para a morte, e não para o caos, e não para a confusão, porque quando nós fazemos isso, vivemos pela fé, nós conseguimos suportar com paciência as aflições, sejam elas quais forem. E Jesus avança para a casa de Jairo. As carpideiras estão lá chorando. Vocês sabem o que são as carpideiras? Eram mulheres que eram contratadas para chorar nos funerais. Elas já estavam chorando. Lucas diz que tinha um flautista tocando. A menina realmente já estava morta. Sem dúvida, não há dúvida disso. O enterro está preparado. Naquela cultura, as pessoas que morriam eram imediatamente sepultadas. Não ficava velando por horas como nós fazemos aqui no nosso tempo. O enterro já estava preparado. E Jesus então chega, vê aquelas pessoas e, sem desrespeitar, ele diz assim: ela está dormindo. Por que esse alvoroço todo? E eles riem de Jesus, zombam dele. Por que Jesus diz que ela está dormindo? Vejam o que acontece na continuação do texto. Versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Ele disse: ela está dormindo. Sabe por quê, meus irmãos? Ela estava realmente morta, mas Jesus está dizendo: o que é a morte para mim? Nada. É como se estivesse dormindo. Eu tenho poder para ir lá e mandar acordar, como se estivesse dormindo. E vejam como o quadro é pintado, é muito bonito. Ele chega, senta do lado dela e diz assim: minha querida, levanta. É igualzinho as mães quando vão acordar seus filhos de manhãzinha para ir para a escola. Ei, amor, está na hora de acordar. É impressionante que Jesus é eterno nas palavras que usa, demonstrando o seu poder e manifestando para Jairo, para a esposa de Jairo, para os discípulos que estavam com ele, que ele está sempre no controle, ele nunca chega atrasado. Quando ele chega no tempo dele é para manifestar o poder dele, e ele não queria apenas curar uma mulher, uma menina, ele queria ressuscitá-la. E algo muito maravilhoso acontece. Aquela menina então fica de pé. E Jesus orienta que ela vá agora ser alimentada. Olha, deem alimento para ela. A doença era muito forte, fragilizou o seu corpo. E ele mandou que dessem comida àquela menina. E Jairo? Jairo pôde dizer com certeza: valeu a pena crer e não duvidar. Valeu a pena ter paciência com o tempo de Deus que é soberano. Irmãos, não nos relacionemos com Jesus querendo dizer como Ele vai ter que agir conosco, ou quando Ele vai ter que agir,
Isso não é cristianismo bíblico. A fé verdadeira nos faz esperar nele, nos faz adorar a ele, nos faz clamar a ele pelos livramentos, pelos socorros que nós precisamos, mas ela também nos conduz nessa caminhada de ele até a nossa casa, esperando o tempo que ele tem, soberanamente, para administrar na nossa vida. Alguns estão como aquela mulher, orando há mais de 12 anos, enfrentando lutas. Outros estão enfrentando a própria morte, como Jairo estava enfrentando no seu contexto familiar. Mas cabe a nós confiar na ação soberana de Cristo, e se nós olharmos em cada passo que Ele dá na nossa direção, na direção da nossa casa, da nossa vida, da nossa história, Ele vai demonstrando a compaixão dEle. Sempre não permitindo que nós apenas toquemos nele e saiamos fora, curados, mas sempre fazendo com que nós o conheçamos mais ainda, mais profundamente, e mais profundamente, e mais profundamente, e possamos ter experiências com a sua palavra, e possamos ter experiência com a paz dele que excede todo o entendimento. E mais ainda, quando ele está operando em nossa vida, é porque ele também quer edificar o coração do nosso irmão. E quando ele está operando na vida do nosso irmão, ele também está trabalhando e edificando o nosso coração. Nós não precisamos ficar tristes, invejosos com as bênçãos, com as vitórias que ele tem concedido à igreja, porque ele abençoa todo o corpo, e quando ele abençoa um, ele está também edificando o outro. Por isso que nós podemos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Podemos ter esse equilíbrio e sempre, em todas as coisas, louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Nós podemos louvar ao Senhor Jesus, que é cheio de compaixão, quando um irmão nosso é abençoado por Cristo e tem livramento nas tribulações, nós também somos abençoados, somos edificados. Nós não precisamos reclamar, Jesus, e a minha casa, o Senhor não vai chegar lá? Nós não precisamos fazer isso. Nós simplesmente temos que confiar e descansar e deixar Ele caminhar no tempo dEle, agindo da maneira dEle. A religião verdadeira não é construída por nós, ela é de acordo com a palavra de Cristo. É Ele quem diz, na sua palavra, como devemos agir. E não nós que dizemos a Ele, olha, o Senhor vai lá e impõe as mãos, ou então eu toco e fujo. Não, é Ele quem vai agir. E é sempre muito melhor do que nós podemos imaginar. É sempre muito maior do que os nossos planos. É sempre muito melhor, é sempre mais precioso, é sempre mais poderoso, é sempre mais espetacular, sempre, sempre, sempre estamos sendo surpreendidos, sempre estamos, às vezes, impacientes como Jairo, mas lá na frente, quando ele se manifesta com o seu poder, com a sua glória, nós olhamos para trás e, nossa, como valeu a pena não temer, mas confiar somente, como valeu a pena caminhar pela fé. Caminhar não pelas coisas que nós vemos, mas caminhar com os olhos da fé. Como valeu a pena? Porque nós sempre estamos experimentando desse tesouro incomparável que é o Filho de Deus, que é o seu Evangelho precioso. Incomparável. E se nós caminharmos pela fé, nós jamais diremos para Ele, Senhor, vai embora daqui. Nós confiaremos e experimentaremos muito mais dEle. Vejam a infinita compaixão desse homem, do Filho de Deus, do Deus encarnado, Deus de Deus, homem de homem. Vejam que ele atende um homem da alta sociedade, mas ele também atende uma mulher pobre. Ele não faz acepção de pessoas. O rico deve clamar a ele, o pobre também. E ele salva os dois e junta os dois na mesma família da igreja, do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus é maravilhoso. Ele salva o homem, ele salva a mulher. Ambos precisam da graça de Deus. Aliás, esse texto está aqui para nos contar isso, eu já estou encerrando. Porque quando fala que a mulher não podia tocar porque ela era impura, isso significa, é um símbolo do que o pecado fez conosco. O pecado fez com que todos nós fôssemos cerimonialmente impuros. Nós só temos comunhão com Deus por causa de Cristo, por causa do perdão dEle, por causa da obra dEle. E quando nós tocamos nele pela fé, ele não é contaminado com a nossa impureza. A mulher pensava que isso ia acontecer. Mas, na verdade, nós é que somos purificados pela graça e pelo poder dele.
assim como aquela mulher foi também. E por fim, eu quero que vocês olhem para uma coisa espetacular, a ressurreição. Aquela caminhada toda, da beira-mar até a casa de Jairo, é a caminhada rumo à ressurreição. Jesus, então, está nos ensinando que nesse mundo de caos e de aflição, nós podemos confiar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós temos a verdadeira esperança. A morte não tem a palavra final. A ressurreição da filha de Jairo está nos ensinando que a morte não tem a palavra final. Não tem. Esse mundo falido de caos, afetado pelo pecado, será restaurado. E a igreja, então, estará gloriosamente com Cristo para sempre, ressurreta, glorificada. Um dia Ele chegará com a sua igreja, naquele dia que Ele voltar, Ele dirá, fica de pé. E nós então estaremos presentes diante dEle, na ressurreição para a vida eterna, com corpos glorificados e felizes eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não perder o foco, a visão, a vida de fé, e a cada dia conhecer esse tesouro inesgotável que é Jesus Cristo. Cada dia, na nossa caminhada com Ele, nós nos submetendo ao tempo dEle e ao modo dEle, à palavra dEle, clamando, adorando, esperando, servindo, nos alegrando com quem é abençoado. E juntos, todos nós, numa só fé, num só amor, adorando e servindo ao Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.